Bem-vindos de volta à nossa série Olhando para Jesus, e hoje nós vamos olhar mais uma vez para um dos meus autores favoritos de todos os tempos, John Flavel. Ele foi um escritor e um teólogo do século XVII, e as coisas que ele disse sobre Jesus Cristo são fenomenais. E eu vou ler uma introdução do seu primeiro volume, e ele escreve o que ele está escrevendo aqui em relação ao por que ele está escrevendo esses artigos que eventualmente se transformaram em vários volumes no que diz respeito à pessoa de Cristo. E ele diz: se a minha caneta fosse capaz e ágil para obter a glória no papel, seria apenas uma glória no papel quando eu tivesse conseguido. Mas se nesse papel está sendo exibido o design da excelência transcendente de Jesus Cristo, eu posso conquistar glória para ele de vós, a quem humildemente as ofereço. Não são de qualquer outro em cujas mãos a providência os lançará. Isso será de fato glória e uma ocasião para glorificar a Deus por toda a eternidade. Agora vamos orar. Pai, sobre as coisas que estão escritas neste texto, a paixão disso, deste amado teólogo, era que ele visse mais de Cristo, que fosse capaz de explicar Cristo de uma maneira mais profunda. Senhor, eu oro para que essa paixão se torne nossa, se torne a paixão de todo cristão, mas especialmente a paixão dos ministros de Cristo. Que sejamos consumidos em conhecer Cristo e consumidos em torná-lo conhecido, buscando todos os detalhes possíveis que nós podemos apresentar desse detalhe ao seu povo. Pai, nos ajude agora enquanto passamos por isso, deste pequeno, este breve parágrafo escrito por este servo escolhido. Em nome de Jesus, amém. Ele começa dizendo: se a minha caneta fosse capaz e ágil para obter a glória no papel, seria apenas uma glória no papel quando eu tivesse conseguido. Agora, o que ele quis dizer com isso? Ele está dizendo que se eu simplesmente escrever para minha própria honra, minha própria fama, para que os homens me reconheçam que eu sou um grande teólogo, ou um homem eloquente, um orador, um escritor eloquente, então a glória disso não seria nada mais do que uma glória no papel. E olha, você já sabe como o papel é fino, como ele é superficial, seria uma glória vazia, uma glória vã, uma glória que não valeria nada. Agora, é uma boa palavra para aqueles de nós que somos pregadores. Nós devemos estar sempre cientes para quem nós pregamos, para quem nós escrevemos. Se é para ganhar glória por nós mesmos, então não é nada mais do que um papel, uma glória no papel, é uma glória oca que no final não terá absolutamente nenhum valor eterno. Mas ele continua, ele diz: se a minha caneta fosse capaz e ágil para obter a glória no papel, seria apenas uma glória no papel quando eu tivesse conseguido. Mas se nesse papel está sendo exibido o design da excelência transcendente de Jesus Cristo, eu posso conquistar a glória para ele de vós. Agora, qual é o propósito que ele está escrevendo aqui? Se você ler apenas as introduções de John Flavel, existem vários volumes e todos eles são uma leitura magnífica. Se você lesse apenas a introdução, você veria imediatamente, algo que não pode ser falsificado. Que este homem tinha uma paixão por conhecer a Cristo e a obra de Cristo, particularmente a obra de redenção de Cristo. Ele era consumido por isso, e o seu grande desejo era fazer conhecido pela congregação, para torná-lo conhecido, Cristo conhecido para o povo de Deus. Ele diz: está sendo exibido. Eu amo essa palavra. Em certo sentido, Deus é uma palavra muito importante em relação a Deus. Muitas vezes usamos a palavra revelação, que é uma palavra muito boa, mas a ideia de que na criação Deus está exibindo desdobramentos e tornando conhecida a sua glória. E John Flavel diz que esse é o propósito de escrever.
Esse é o seu propósito de pregar, até mesmo esse é o seu propósito de estudar, para exibir as excelências transcendentes de Jesus Cristo. Eu amo a palavra excelência. Na verdade, eu gosto de pegar um pouco de hebraico com ela e gosto de colocar no plural. Olha, quando nós encontramos muitas palavras hebraicas no plural, a ideia é da grandeza daquilo, sabe? A água pode se referir a um pequeno corpo de água, mas muitas águas, ou águas no plural, se refere a um grande corpo d'água. Então, quando nós falamos sobre a excelência de Jesus Cristo, podemos dizer as excelências de Jesus, que elas simplesmente abundam, elas são multiformadas, elas têm facetas, elas são como um diamante. Cristo é como um diamante, com muitas facetas, assim. Cada vez que você gira o diamante, você vê uma nova beleza. É assim que Cristo é. E observe que John Flavel diz aqui, a excelência transcendente. Você nunca... se você tiver a mente de um John Owen, se você tem a mente de um arcanjo, você nunca será, mesmo na eternidade, capaz de compreender toda a excelência, toda a glória de Cristo. E se você tivesse a voz de um coro angelical, se você tivesse a eloquência de um Spurgeon ou um Alexander MacLaren, você não seria capaz de comunicar nem mesmo o que você conhece sobre as excelências de Cristo. E esta é a beleza de pregar, é também a dor de pregar, a angústia de pregar. Quantas vezes eu li Spurgeon, onde antes de pregar na cruz, ele se desculpava, porque ele não compreendia nem mesmo a menor parte da glória dessa coisa. E mesmo o que ele compreendia, ele não podia fazer conhecido com a voz. E às vezes ele dizia, nem se eu tivesse a voz de um arcanjo, ainda não seria o suficiente. Então, John Flavel está exibindo a excelência transcendente de Cristo. Ele diz, eu posso conquistar glória para Ele de vós. Agora, o que ele está dizendo aqui? Porque ele não está apenas fazendo uma estrutura, é uma estrutura assim, é algo realmente sendo comunicado aqui. Eu vi em muitos escritores antigos, para conquistar glória para Ele. O propósito de escrever, de pregar, de estudar, é que Cristo possa receber glória. Mas ouça o que ele diz, para conquistar glória para Ele de vós. Você entende? Todo o conceito é este, que o pregador, ele se tranca, não minutos, horas e horas por dia, procurando, além das excelências transcendentes de Cristo. Esse é o seu trabalho. E sim, ele o faz para o seu próprio bem espiritual. Mas mais do que isso, ele está lá para o seu povo, buscando conhecer, buscando explorar cada vez mais e mais profundamente na pessoa de Cristo e a obra de Cristo, para que ele possa extrair todas essas coisas bonitas e mostrá-las ao povo de Deus. E ao mostrar essas coisas ao povo de Deus, você entende o que está acontecendo? É que atrai as suas afeições. Eu sempre disse que Cristo não conduz seu povo com um chicote, mas o que ele faz é, se o seu coração está verdadeiramente regenerado, deixe eu voltar por um momento. O não regenerado, o não convertido, quanto mais eles conhecem de Cristo, mais eles serão antagônicos a Ele, quanto mais hostilidade será gerada nos seus corações contra Ele. Mas para os convertidos, para aqueles que têm um coração regenerado, cujo coração foi transformado pelo poder de Deus, um coração que agora se deleita na justiça, quanto mais a pessoa regenerada enxerga de Cristo, mais atrai suas afeições por Cristo. E essa afeição se manifesta em conformidade com o caráter de obediência à sua vontade, louvor ao seu nome. E você vê que essa é a tarefa do pregador. É passar longas horas, até mesmo trabalhar, labutar na angústia, no estudo e na oração. As glórias, as excelências de Cristo no texto. E então, em seguida, levar elas e colocá-las diante do povo de Deus, para que o povo de Deus possa enxergar, possa contemplar a beleza, que até este ponto não foi descoberta por eles. Então, essa beleza, essa excelência, os move.
meus colegas ministros cristãos, ministros de Cristo, às vezes, quando eu estou cansado, eu penso no carpinteiro da nossa igreja, o mecânico da nossa igreja, eu penso sobre a dona de casa e a mãe. Eu penso nas pessoas que, na providência de Deus, eles foram chamadas para trabalhar em tantas áreas que requerem-se muito tempo. E que muitos deles adorariam passar mais tempo nas Escrituras, mas por causa das pressões do dia, eles são incapazes, e ainda é o meu trabalho. É a minha gloriosa honra e, às vezes, difícil tarefa estudar, não só para mim, mas para eles. Você entende? Aquele mecânico que está trabalhando 14 horas por dia para alimentar seus filhos. Eu não devo ir para o estudo, não apenas para mim, mas para ele. Encontrar as excelências que ele não pode ser capaz de encontrar e apresentar essas belas coisas de Cristo a ele, que no domingo, na quarta-feira, sempre que nós nos reunimos, os seus afetos são puxados para fora do coração. O coração é aquecido, ele volta para a sua semana de trabalho com um amor maior por Cristo, com uma devoção maior. E ele diz, eu posso conquistar glória para ele de vós, a quem humildemente as ofereço. Não são de qualquer outro em cujas mãos a providência os lançará. Ele viveu há muitas e muitas décadas atrás, mas a providência tem lançado o trabalho dele nas minhas mãos. E nas mãos de muitos outros santos que leem Flavor. Mas aqui está o que eu quero que vocês vejam, especialmente vocês jovens ministros de hoje em dia. Não se preocupem em serem conhecidos. Não se preocupem em procurar, de alguma maneira, assim, ter uma presença na internet, ou se dar a ser conhecido para ser convidado para muitas conferências. Não se percam em tais coisas triviais e patéticas. Não faça isso. Confie na providência de Deus. Se dê a horas e horas de estudo e oração. Se dedique, não para pregar para outras pessoas na internet, mas para pregar para a congregação diante de você. E se você vai fazer isso, Deus, na sua providência, vai expandir o seu trabalho. E pode não ser na sua vida, mas Ele usará o seu trabalho. Confie em Deus e pare de procurar por todas essas coisas bobas que os homens procuram hoje em dia a fim de alguma maneira assim expandir o seu ministério. Confie na providência de Deus e faça o que você foi chamado para fazer. Estude, ore e pregue. Agora ele continua e diz, eu posso conquistar glória para ele de vós, a quem humildemente as ofereço. Não são de qualquer outro em cujas mãos a providência os lançará. Isso será de fato glória e uma ocasião para glorificar a Deus por toda a eternidade. A glória e a alegria do ministro de Cristo, simplesmente em saber que Deus o usou para trazer glória ao Filho. Ó, queridos irmãos, nós nos foi concedido esse privilégio. Deixe de lado um tanto assim da sua ocupação. Se dedique e vá bem fundo na mente. Colete as joias preciosas, o ouro, os diamantes, a prata. Essas intrincadas e bonitas e preciosas doutrinas de Cristo na sua obra de redenção. E em seguida, cada quarta-feira, todo domingo, ou sempre que você encontrar o seu povo, não com os seus ditos de curiosidade, seus contos e a sua sabedoria, não com entretenimento banal e com tolices, mas com alegria e solenidade, com esperança e temor do Senhor. Dê esse presente a eles, apresente Cristo e dê a eles Jesus. E mais uma vez, é por isso que, como ministros de Cristo, nós oramos, estudamos. E é por isso que também nós lemos livros muito antigos. Que Deus os abençoe.